Fala aí, pessoal. Estamos aqui com mais uma questão de matemática do Enem. Continuando a série aí, todo dia a gente posta dois vídeos, um de matemática, outro de física. Não esqueça de seguir a página ou o canal para não perder nenhum dos vídeos. Então, sem mais ou menos, vamos lá. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 dividido por π centímetros. E ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice conforme a figura. Então, beleza. Ele pegou esse pedaço de papel aqui, na verdade esse papel todo aqui, e girou até chegar nessa desenho aqui. Então a gente pode ver aqui que essa borda em negrito, ela passou aqui, voltou por trás, voltou por trás, até chegar ao topo. Isso vai ser importante para a gente no futuro. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é tal. Então, a gente quer achar a altura desse cilindro, que seria essa medida aqui ou essa medida aqui, sendo a mesma, certo? Bom, como é que a gente vai resolver essa questão? Como eu falei, isso aqui vai ser importante para a gente. Só para eu relembrar, o que está acontecendo aqui? O cilindro, o que seria um cilindro? É um prisma, certo? Um polígono prismático que vai ter uma altura tal e vai ter uma base, um raio tal. Esse raio vai calcular para a gente qual é a circunferência desse círculo aqui embaixo da base. Por que isso importa para mim? Se eu souber a circunferência, eu vou saber qual é o tamanho desse carinha aqui, dessa diagonal. E na verdade eu vou descobrir qual é desse aqui, da base aqui. Sabendo que esse parte negrito circulou esse cilindro X vezes. Se eu verificar aqui, ele foi aqui uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, seis. Então, ele girou aqui 6 vezes. Então, significa que se eu achar o tamanho disso aqui, esse círculo, a circunferência dele, eu vou poder multiplicar por 6 e vou descobrir qual o tamanho disso aqui, dessa base. Tô falando muito disso aqui. Vou descobrir o tamanho dessa base e daí eu posso descobrir quanto que vale a minha altura. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para relembrar a forma da circunferência de um círculo. O que seria circunferência? Bom, se eu pegar aqui rapidamente, desenhar um círculo, tá mais para um ovo, mas tá valendo. Um círculo, a gente tem duas coisas importantes sobre um círculo. Na verdade, não é só duas, mas tem várias. A gente tem raio, que é a medida do centro até qualquer ponta desse círculo. A gente tem diâmetro, que seria duas vezes o raio, ou seja, uma ponta de um círculo até a outra, isso seria o diâmetro. A gente tem a circunferência, que é o valor medido desse círculo, certo? Desse ponto aqui até voltar nele. E a gente tem a área, que seria toda essa parte por dentro dela. Mas nessa questão a gente vai estar trabalhando só com circunferência, beleza? Então só apagar aqui, beleza. É... Então como é que a gente vai poder calcular a circunferência desse círculo para poder descobrir o tamanho da base desse retângulo? Bom, a gente sabe o raio, basta a gente substituir o R e daí a gente consegue descobrir quanto que está valendo nossa circunferência. C seria igual a 2π 6 dividido por π vai ser igual a 12 centímetros, certo? Para quem não sabe fazer essa conta, você pode cortar o π de baixo com o π de cima, certo? Se você dividir um número por ele mesmo dá 1, você teria então 2 vezes 1 vezes 6, que dá 12. Tudo bem? E não podemos esquecer que nós temos que multiplicar por 6, porque a gente achou que vale 6. Então, multiplicando por 6, nós temos 72 centímetros, que é a medida dessa base. Beleza. Agora a gente só quer descobrir essa altura aqui. Tem três maneiras de você calcular medidas, sendo que você só tenha uma dessas medidas em um ângulo. Tem seno, cosseno e tangente.
certo? O seno você usa quando você tem ou o cateto oposto ou a hipotenusa, e que é um ou outro, né, vice-versa. O cosseno é o cateto adjacente e a hipotenusa, você quer um ou outro, ou você tem um ou outro. E por final, tangente é o cateto oposto com cateto adjacente. Beleza? O que seria cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, para quem não lembra? Quando você tem um retângulo, um triângulo retângulo. Triângulo retângulo significa que aqui é um ângulo de 90 graus, beleza? Bem aqui. Isso significa que você tem uma medida aqui, que é a hipotenusa. Essa medida aqui, que é o cateto oposto ou adjacente, depende do ângulo que você está falando, e aqui também seria outro cateto. E hipotenusa sempre é diretamente ao lado desse ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, imediatamente oposto a ela estaria a hipotenusa. A gente está trabalhando com esse ângulo de 30 graus aqui, então esse aqui seria o cateto adjacente e o cateto oposto. O cateto adjacente porque está encostado no ângulo e oposto porque não está. Tudo bem até aí? A gente tem então o cateto adjacente, que é esse cara aqui, e a gente quer o cateto oposto, que é esse cara aqui. Então nós teremos que usar a tangente. E a tangente de 30 graus, para ser exato. Certo? Tangente de 30 graus é raiz de 3 dividido por 3. Isso aqui é matemático, certo? É uma fórmula entre aspas. Mas se você está calculando com tangente, você sabe que é 30 graus, então você sabe que vai valer raiz de 3 sobre 3. Tangente também é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, cateto oposto dividido por cateto adjacente seria igual a raiz de 3 sobre 3. Essa é a fórmula da tangente. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, disso a gente pode tirar que h, que é altura, cateto oposto, dividido por 72, cateto adjacente, é igual a raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30 graus. Eu jogo 3 para cá, 72 para cá, faz as contas e tudo mais, eu chego num resultado h é igual a 24 raiz de 3 centímetros. Ops, não é isso que eu queria. É isso aqui. Show. Então, nós chegamos no nosso resultado aí. Letra P. Então, fica por aí. Obrigado por assistir. Dá um like aí no vídeo para poder ajudar. Segue o canal, segue a página no Instagram para poder ajudar. E vejo vocês na próxima. Valeu!